Olá, eu sou a Érica e eu vou apresentar o trabalho Novas Relações da Arte Indígena e sua presença no Festival Cura. O Festival Cura, Circuito Urbano de Arte, nasceu em 2015, através das organizadoras Juliana Flores, Priscila Amoni e Janaína Cruz. Tem por propósito contribuir para a ampliação da percepção estética de quem passa pelas obras, fomentar debates e provocar. Não se trata apenas de colorir paredes, mas sim de criar questionamentos e reflexões, e mudar a percepção que as pessoas têm sobre arquiteturas e sobre a cidade em que vivem. A arte indígena contemporânea é um movimento que nós estamos observando, especialmente nos últimos 10 anos, através do qual os artistas indígenas se apropriam da linguagem de arte ocidental para realizarem suas manifestações artísticas. Acredito que este movimento aconteceu em razão do avanço da presença indígena nas universidades e de novas propostas de alteração do cânone artístico, que vem permitindo com que esses trabalhos ingressem em galerias e museus de arte, ampliando a sua inserção para além das coleções arqueológicas e etnográficas. Trata-se de um movimento já observado em países como Austrália e Canadá, e que agora, no Brasil, vem se fortalecendo cada vez mais, especialmente também com a aquisição de obras de artistas indígenas por museus como Pinacoteca e o Museu de Arte de São Paulo. Bom, nós temos alguns artistas elencados aqui que trabalham com a street art, ou arte urbana, como a Dayara Tucano, Denilson Baniwa, Jaider Isbel, o coletivo Macu, a artista Tamikuan Tixigui. O Macu, por exemplo, trabalha com pinturas murais, né? Uma das premissas do coletivo, que é o movimento dos artistas runicuins, é de valorizar a produção artística através de estéticas locais. A partir de 2014, o coletivo passa a trabalhar de forma mais intensa com a pintura mural. Em 2015, realizou um mural na Universidade Federal do Acre. Em 2016, na Universidade de Santiago, no Chile. E em 2017, o coletivo participou de 2 projetos paredes, um no Sesc Palladium, em Minas, e outro no MAN, em São Paulo. O Denilson Baniwa é um artista indígena que trabalha também de forma enfática com a street art. Ele faz uso de tecnologia digital para fazer projeções em prédios e murais e monumentos. Segundo Denilson, o contato com a projeção a laser começou quando ele participou, em 2017, da ocupação São Paulo Terra Indígena. A ideia nesta obra é invocar as forças da natureza para destruir esse símbolo de colonização, que é o monumento às bandeiras. Denilson chama a atenção para uma memória soterrada, cimentada. A questão para ele é raspar esses resíduos que a cidade soterrou. E de essas diversas camadas de modernidade que apagam os sistemas dos povos originários e diversos. O Cura realizou sua 5ª edição em 2020 e contou com a presença de 5 artistas e curadores indígenas. Arissana Pataxó foi a curadora convidada. Jaider Isbel, Dayara Tucano, Denilson Baniwa
e Célia Chacriabá foram os artistas que realizaram obras para o festival. Jair Isbel realizou esta obra, Entidades, uma escultura inflável nos arcos do viaduto de Santa Teresa. São duas cobras gigantes iluminadas. A cobra é um animal muito presente nos mitos ameríndios. Pode aparecer como um monstro ou como um ser que compartilha da humanidade. Cada etnia ressignifica a presença desses seres e suas relações com os demais elementos do cosmos. A obra sofreu ataques em redes sociais na época de sua instalação. Isso, em minha opinião, ocorre porque o festival apresentou artistas anti-hegemônicos, que resgatam suas realidades, escancaram a sua diversidade e as desigualdades em que vivem. Falam de outras estéticas, que não as brancas, heterossexuais e eurocêntricas. A realização da Bandeiras na Janela foi uma instalação em que se pensou num diálogo com o tempo em que vivemos, né, com a pandemia e as mudanças de comportamento que ela causou. Segundo as curadoras, pensou-se nas manifestações através de janelas, virtuais ou não, como aquelas que ocorreram na Itália, logo no início do confinamento. Denilson Banil, então, apresentou-nos a obra Gioconda Cunhã. Neste trabalho, o artista se apropria de um dos maiores ícones da arte ocidental, a Mona Lisa, para recriá-la como uma ameríndia. Aqui é muito evidente como o artista demonstra como a colonização atuou de forma a inferiorizar a produção artística e cultural que não fosse de matriz europeia. Nayara Tucano nos apresentou a obra Selva Mãe do Rio Menino. Ela foi a primeira mulher indígena brasileira a pintar uma empena. É uma figura feminina que representa a mãe da floresta dos rios, que segura em seus braços um menino. A figura tem em seus corpos grafismos dos povos de Minas Gerais, Krenak, Chacriabá, Pataxó, uma homenagem da artista a esses povos. A figura também faz referência a uma iconografia ocidental, a Madonna e o menino. A obra também foi realizada quando havia notícias de várias queimadas na Amazônia e no Pantanal, né? Eu acredito que essas obras elas realizam uma espécie de pêndulo entre os módulos de pensar e viver ameríndios e os modos de viver e pensar ocidentais. A presença indígena nas cidades é cada vez mais constante, e cerca de 1/3 dos povos indígenas vivem em ambientes urbanos, segundo dados do IBGE. A presença de artistas se traduz numa reapropriação e ressignificação do espaço urbano. Foram inúmeras as tentativas de incorporação dos povos indígenas à sociedade ocidental e sua lógica capitalista. E agora são esses artistas que nos devoram e, de certa forma, trazem suas formas expressivas e cosmologias aos nossos sistemas das artes e à nossa paisagem urbana. Tentam desconstruir estereótipos negativos sobre os seus povos, assim como trazem questões políticas à luz da rua, ao alcance de todos. Obrigada.